dois capítulos de Jeremias. Jeremias capítulo 1, Jeremias capítulo 20. Amém? Glória a Deus. O Senhor quer confirmar chamados nessa noite, neste lugar. Deus quer confirmar o teu chamado. Aleluia. Deus quer confirmar ministério nessa noite, neste lugar. Aleluia. Vamos ler a palavra Jeremias capítulo 1. Vamos ler a partir do capítulo 4. Amém? A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei, te constituí profeta das nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviarás, tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Capítulo 20 de Jeremias. Abra a sua Bíblia lá no capítulo 20 de Jeremias também. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Grandioso é o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Santo é seu nome, Jesus. Capítulo 20, no versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadiste, fiquei. Mais forte foste do que eu, prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor me tornou opróbrio, zombaria todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração, como um fogo ardente, e cerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer, aleluia, e não posso mais. Vamos lá para o versículo 10. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram, sabiamente sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Amém? Pode sentar, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o chamado, o ministério. Todas as vezes que nós queremos falar sobre chamado, todas as vezes que alguém fala sobre chamado, as pessoas pensam logo nos aplausos, aleluia, nas flores, no glamour, aleluia, glória a Deus, no glamour, aleluia, e mil maravilhas. Acham que o chamado é só glamour. Esquece que o chamado tem desafios e coragem. Muita coragem. Chamado é desafio, chamado é coragem. Precisa de muita graça, força, certeza de quem te chamou, aleluia, para este ministério. Ele chama, ele não vê a estrutura, a tua estrutura. Não. Aleluia, ele não quer saber da tua estrutura, não. Ele chama quem ele quer, a hora que ele quer. Aleluia. Ele chama aquele que não crê para crer. Aleluia. Ele chama aquele que não abraçava para abraçar. Ele chama aquele que não se doa para doar. Aleluia. Ele chama, aleluia, aquele que diz que não posso para poder. Porque quando ele chama, não tem como voltar atrás. Aleluia. E esta palavra que nós trazemos hoje à noite para você, fala de Jeremias. Fala de um chamado. Jeremias, lá no início, quando nós lemos, ele fala: essa palavra veio para mim. E esta palavra veio para você hoje. Talvez você que esteja com o teu ministério abalado, com o teu chamado em dúvida.
pensamentos, não tem certeza que foi chamado, ou não tem certeza, aleluia, de quem te chamou. Jeremias foi chamado, e a palavra diz assim, olha, esta palavra veio para mim. Jeremias fala. E aqui Deus faz um convite a Jeremias. Aleluia. Faz um convite a Jeremias. Um chamado. Jeremias declara esta palavra. Jeremias, quando Deus fala para ele lá no versículo 5, se vão quiser colocar. Deus fala assim, antes de você ser formado. Gostaria que os irmãos estão aí na frente, os jovens, com a licença do pastor, pudesse entrar para ouvir a palavra, vai falar com vocês também, tá? Aleluia. Entre, se acomode, vamos ouvir a palavra, a melhor parte que tem. Aleluia. A melhor coisa que tem é a palavra. Aleluia. É para você também, jovem, esta palavra. Aleluia. Aleluia. Quando no versículo 15, aleluia, glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Quando no capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse, antes que você fosse formado no ventre da madre materno, eu te conheci. Eu te conheci. A palavra de Deus diz, olha, Deus já conhecia Jeremias antecipadamente. Antecipadamente, porque a história de Jeremias foi escrita por Deus, por ele. Aleluia. Eu te conheci. E ele continua, eu te constituí, eu te nomeei, eu fiz uma aliança contigo. Aleluia. Deus declara na sua palavra para o profeta Jeremias. Mas como sempre vem as desculpas, vem apresentando aqui desculpas. Jeremias fala, ô Senhor, eu sou uma criança, eu não sei me expressar, eu não sei falar. E Jeremias está falando aqui sobre os dons necessários de uma oratória. Não sei falar, sou uma criança. Aleluia. E Deus, nesse diálogo que Deus tem com Jeremias, ele fala assim, não digas, não passa de uma criança. Aqui o Senhor está encorajando Jeremias, está trazendo coragem a Jeremias, garantindo que a presença dele está com ele, para livrá-lo de todo o mal. Jeremias fazia parte de uma família sacerdotal. Jeremias foi chamado num tempo difícil, no tempo da derrubada de Judá. Jeremias tinha que profetizar para o povo que Jerusalém ia ser derrubada, que viria violência, que viria destruição. Olha que palavra forte para um profeta levar aquela nação. Jeremias profetizou que o povo ia ser, aleluia, levado à Babilônia, a ser cativos, ser escravos, e falou, vocês vão passar 70 anos lá. Jeremias profetizava isso para o povo, sempre. Jeremias trazendo uma palavra, aleluia, e por esta palavra ele era odiado, por trazer uma palavra forte, uma palavra de violência. Jeremias, aleluia, passou 40 anos profetizando. 40 anos Jeremias passou profetizando. E Jeremias foi chamado na sua juventude. Ele era jovem. Agora você pense, ele recebeu um decreto, você não vai se casar, Jeremias. Você vai ficar solteiro. Que forte, né? Olha o chamado de Jeremias como foi forte. Aleluia. Jeremias, ele era odiado por falar a verdade. Para ele era doce. A palavra de Deus para Jeremias era doce. Porém, para aqueles que ouviam, era amarga. Ninguém quer ouvir a verdade. Lá no Jeremias capítulo 15, versículo 16, vai dizer que a palavra era conhecida para Jeremias como um sabor doce. Um sabor doce. A palavra doce alegria na boca de Jeremias, na vida de Jeremias. Jeremias levava esta palavra porque ele tinha sido escolhido. Aleluia. Mas ele sabia que ia causar repulsa, fúria, perseguição. Porque é isso que nós trazemos quando Deus nos escolhe. Aleluia. Quando você é um escolhido de Deus, um chamado de Deus, você tem
Você vai causar repulsa, fúria, perseguição. Aleluia. Nem todos querem ouvir a verdade. Nem todos querem ouvir a verdade. Ainda mais quando esta verdade confronta os pecados, os seus pecados. Nem todos estão preparados para ouvir a verdade. Jeremias levava a verdade. Jeremias carregava uma presença. Jeremias carregava a verdade. Jeremias carregava a palavra. Jeremias foi escolhido no tempo difícil, no tempo que Jerusalém ia ser derrubada. Olha só, aleluia, a responsabilidade do profeta. Glória a Deus. De levar uma palavra dura, de levar uma palavra difícil. Hoje nós estamos vivendo no tempo de Jeremias, levando palavra difícil, talvez palavra dura. Muitos não querem receber, muitos se recusam a receber esta palavra, mas é a verdade, foi cantada aqui hoje. Aleluia, foi adorado aqui em vários louvores. Se você está preparado para subir, se a tua lamparina está acesa, aleluia, a palavra do Senhor nesta noite nos traz um consolo, um conforto, aleluia, uma chamada, um ministério, porque Ele levanta quem Ele quer, a hora que Ele quer. Ele levanta profeta, aleluia, no tempo difícil. Ele levanta você como profeta. Talvez você esteja titubeando, achando que você não foi levantado. Nessa noite eu vim aqui para profetizar e para dizer, aleluia, para dizer que você foi chamado. Se você está aqui nesta noite, aceitou o desafio de vir, é porque você tem chamada, você tem um ministério, aleluia. E quem tem chamada não tem o direito de ficar calado. Abaixou. Quem tem chamada não tem o direito de silenciar. Aleluia. Quantas vezes Jeremias quis silenciar, mas não, aleluia, ele não conseguia. Perceba que Jeremias não começou o chamado cansado, não. O chamado, quando nós somos chamados para fazer a obra, para levar a palavra, aleluia, nós não vamos vir cansados. Sempre a gente vem alegre, feliz. Nossa, eu fui chamado. Ai, o meu nome está lá no banner. Minha foto está no banner. Eu sou pregadora, aleluia. Sou cantora da noite. Aleluia. Jeremias também não foi chamado cansado. Ele não estava cansado, Jeremias. Jeremias, ele foi chamado. Ele foi chamado. Não estava cansado. Ele queria falar a verdade. Mas a caminhada não é fácil. A caminhada para Jeremias não foi fácil. Deus não chamou Jeremias para confortá-lo. Deus não chama profeta para confortar. Aleluia. Chamou para ser alinhado. E alinhar dói. Aleluia. Alinhar dói. Eu que o diga. O meu ministério, a minha chamada, ela foi forjada numa cama. Aleluia. Quando o Senhor me chamou, foi numa situação difícil. Não é fácil você chegar e dizer: eu fui chamada porque passei por isso, porque não queria aceitar o chamado de Deus. Aleluia. Não queria receber a chamada. Deus diz assim: vou te forjar na doença, vou te forjar numa cadeira de hemodiálise, eu vou te levar, mas tu vai falar o que eu quero. Aleluia. Tu vai se levantar. Porque é assim que Ele faz. Você quer recuar teu chamado? Você quer dizer: fulano e ciclano, eu estou sem ser chamado, a minha chamada está parada. Não. Você não está entendendo a chamada, então. Volte lá atrás. Aleluia. Volte lá atrás, reviva de novo. Veja. Reviva a tua chamada de novo. Aleluia. A chamada, ela é individual. A chamada de Jeremias aqui foi individual. Aleluia. Num tempo difícil,
Jeremias foi alinhado na dor. Jeremias foi alinhado num tempo de violência, de destruição. Aleluia. Mas Jeremias obedeceu. Jeremias pregou, alertou, chorou. Jeremias se levantou como profeta, porque mesmo assim, chorando, aleluia, sofrendo, ele se manteve firme, resistindo, fiel. A chamada é assim: é nós nos mantermos em obediência. Às vezes a obediência não garante aplausos. Não. Obediência não vai garantir aplauso para você. Aleluia. Nunca, jamais. Às vezes obediência não garante aplauso, mas garante presença. Garante a presença de Deus com você. Jeremias carregou a presença com ele. Jeremias carregou a presença. E lá no versículo que nós lemos, no capítulo 20, o versículo 1 do capítulo 20, inicia-se, aleluia, a história de Passu. No capítulo 20, Passu era filho do sacerdote da casa do Senhor. Se levantou contra Jeremias, se levantou contra o chamado de Jeremias. Passu não aceitava, e aquelas pessoas daquele tempo que faziam parte, aleluia, da casa do Senhor, ele não aceitava que Jerusalém ia ser derrotada, Jerusalém ia ser derrubada, destruída. E Passu não recebeu essa palavra. Jeremias mesmo assim entregou o recado de Deus. Jeremias foi colocado no tronco, aleluia, a palavra de Deus diz. Passou um dia inteiro trancado, amarrado no tronco. Passu perseguiu, porque é isso que nós recebemos quando nos levantamos por um chamado. Nós recebemos opositores. Nós recebemos pessoas contrárias, muitas das vezes, ao nosso chamado. Aleluia. Jeremias nos mostra que mesmo humilhado e ferido, o profeta continuou entregando a verdade. O profeta continuou falando a verdade, entregando, aleluia, o recado de Deus. Após anunciar ali, quando ele anuncia ali o fim de Passu, que era o seu opositor, aleluia, Jeremias expressa uma dor, uma luta interior, porque o profeta sofre. O chamado nos faz isso, nos traz dor, sofrimento, aleluia, oh aleluia. E ele declara lá em Jeremias, aonde nós lemos, Jeremias capítulo 20, versículo 7, ele faz uma confissão, aleluia. Ele fala assim: persuadiste-me, ó Senhor, persuadido fiquei, mais forte do que eu, oh, aleluia, mais forte do que as vontades dele, mais forte do que os desejos dele, mais forte do que as emoções dele, aleluia. Convenceram-me, Senhor, e convencido eu fiquei, a palavra diz, aleluia. Cada um deles zomba de mim. Olha o processo que Jeremias está passando. Jeremias era alvo de zombaria, porque levava uma palavra dura, porque levava uma mensagem dura. Oh, aleluia. E quantos de você que está aí se perguntando que chamada eu tenho, ainda não sabe qual foi a tua chamada? Jeremias naquele tempo já entregava profecias, reconhecendo que ele não se entregou voluntariamente, ele foi chamado, ele foi escolhido. A palavra de Deus fala assim: eu te conheci antes de você nascer, antes de você, aleluia, estar dentro do ventre da madre, eu já te conhecia muito antes. A palavra de Deus fala assim para Jeremias e para nós hoje: Deus já te conhecia. Se você está aqui nesta noite, sentado nesta cadeira, houve um propósito. Aleluia. Você não, eu fui porque eu quis. Não. É um propósito de Deus para a tua vida. Aleluia. É um propósito
Senhor para que você esteja aqui nesta noite. Jeremias sempre foi ali alvo de zombaria. Aleluia, daquele povo. Jeremias se levantava com coragem, fiel ao Senhor, não se entregou, aleluia, às zombarias daquele povo. Se manteve fiel, recebia a palavra e proclamava a mensagem do Senhor. Recebemos sim opositores, pessoas que não acreditam muitas das vezes em nosso ministério. Jeremias inicia o ministério, inicia uma chamada, aleluia, alegre, feliz e contente. Tanto é que lá no capítulo 2, aleluia, de Jeremias vai dizer assim: Deus é o meu manancial de águas tranquilas. Ele declara no capítulo 2 que ele estava vivendo em lua de mel. O ministério iniciando, estava vivendo em lua de mel. Deus é o meu manancial. Deus é o manancial de águas tranquilas. No capítulo 2. Aí quando você vai lá para o capítulo 15, Jeremias declara: Senhor, Tu és o meu opróbrio. Tu és o ribeiro de ilusão. Aleluia. Aleluia. Jeremias está chegando a um estágio de dúvidas, aonde ele declara no capítulo 15: Deus, Tu és um ribeiro ilusório. Lá no versículo que nós lemos: persuadiste-me, aleluia, convenceste-me. Eu fiquei convencido quando nós lemos a palavra hoje. Eu fiquei persuadido. Foi mais forte do que eu. Foste mais forte que as minhas vontades. Foste mais forte que o meu desejo. Aleluia. Jeremias chega lá no capítulo 15 dizendo que não, ele é ilusão. Aleluia. Aquele que chamou ele lá no início e disse para ele: eu estarei contigo. Aleluia, não temas. Aquele que estava lá no início, talvez, não sei, você está cansado do teu ministério, da tua chamada, gera dúvida: será? Jeremias também passou por isso. Quando ele fala assim: Senhor, o Senhor é uma ilusão. O Senhor é uma ilusão. Muitas vezes Jeremias tentou parar a missão, se afastar de falar aquela palavra dura. Muitas vezes, depois que Jeremias passou por situações adversas, difíceis, ele tentou desistir do ministério. Aleluia. E lá no versículo 9, olha o que fala no versículo 9 do capítulo 20. Quando eu pensei, aleluia, não me lembrarei dele, já não falarei do seu nome, então isso me foi no coração como um fogo ardente cerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Aleluia. Jeremias pensa em desistir. Senhor, é ilusão. O Senhor me convenceu. Mas no versículo 9, ele fala: não vou falar mais no nome de Deus. Eu não vou falar mais dele. Eu não vou mais contar, aleluia, o que ele manda eu falar. Eu vou me calar. Olha o que Jeremias está falando aqui no versículo 9. Quando ele pensou, aleluia, em se calar, não me lembrarei mais dele. Eu cansei. Jeremias, ele cita estas palavras aqui desse versículo: não vou mais falar no nome de Deus. Estava cansado. E ele cita a palavra coração, que significa as emoções. As nossas emoções estão no coração. E ele cita a palavra ossos. Ossos significa a nossa estrutura física. Aleluia. Aleluia. A emoção e essa estrutura física que Jeremias fala aqui é a essência do homem. Aleluia. A essência do homem.
Jeremias chega num ponto tão cansado do ministério, tão cansado da chamada. Ele declara: eu não vou falar mais nesse nome. Eu não vou mais declarar o nome de Jesus. Quantas vezes nós, na nossa chamada, aleluia, queremos desistir. Não vou mais. Hoje tem ensaio. Não vou. Estou cansado. Aí você faz como Jeremias, que arde no peito, no coração. Eu vou. Sabe por que você vem? Porque você tem a essência do caráter, da responsabilidade, do chamado. Aleluia. A tua estrutura não é mais tua. Jeremias estava dizendo: ainda que eu queira abandonar o meu propósito. Aleluia. Ainda que eu queira abandonar o meu propósito, não dá mais. Não dá mais, porque, aleluia, a minha essência de vida está dominada. Você não pode mais abandonar. Eu tenho essa notícia para te dar. Você não pode mais abandonar. Aleluia. Pela responsabilidade do teu chamado. Você não faz aquilo que você quer. Mas às vezes você está em casa e você pensa: eu vou na igreja. É o chamado. É o chamado. Às vezes você é convidado para louvar, para pregar, para fazer alguma coisa na igreja. Eu não vou fazer. Não vou. Depois você fala: não, eu vou. É o chamado. Você não tem mais como retroceder. Aleluia. Nós não temos mais como voltar atrás. Está entranhado. Está cerrado nos teus ossos, como Jeremias falou. Está cerrado nos meus ossos. Não tem como mais. Eu desfaleço, eu me falo da palavra. Aleluia, só de pensar em deixar o amado, em deixar o chamado. Aleluia. Dói. Às vezes a gente quer desistir, quer parar a chamada, e ali treme os ossos para mais alto. É chamada. É a chamada. Você não consegue ficar muito tempo sem cumprir a chamada. Não consegue. Ninguém consegue. O chamado não consegue. Ficar longe de louvar, ficar longe de pregar, ficar longe de pastorear, ficar longe de ministrar. Não consegue. O que foi chamado, Jeremias, ele foi chamado, aleluia, e ele não consegue mais se afastar da sua chamada, porque já está cerrado os seus ossos. E todas as vezes que nós pensamos em desistir, aleluia, lembre-se desse chamado de Jeremias. Quando Deus silenciou por fora para Jeremias, ele falou por dentro. Ele falou nos ossos, ele falou no coração. É assim que é o chamado. Todas as vezes que Deus silencia para você, ele fala dentro de você. Jeremias aprendeu que a fé madura não é grito, é permanência, é continuar. Continue. Se é para louvar, louve com autoridade. Se é para pregar, pregue com autoridade. Se é, aleluia, para liderar, lidere. Com autoridade, com o som do Senhor. Chamada, aleluia, é isso. Jeremias, Deus não tirou o processo de Jeremias. Ele passou pelo processo com ele. Porque Deus não forma profeta no conforto. Deus não prepara profeta no conforto. Deus não levanta profeta sem dor.
quem nos aprova. Não é o homem, não. Não é o homem que vai dizer, olha, você está muito bem. Continue assim. Você está pregando muito bem, está cantando muito bem, está liderando muito bem. Parabéns. Não. Não é o homem que vai aprovar o teu chamado. É Deus. É Deus. É Deus que vai aprovar você. É Deus que vai dizer da tua chamada. É Ele. É Ele que está te alinhando. Deus está em silêncio com você. Ele está te alinhando para um grande propósito. Perceba que o ministério fiel, aleluia, não é isento de lutas internas. Jeremias passava por lutas internas. Já pensou? Receber de Deus, você não vai casar, Jeremias. Você vai permanecer solteiro. Para um processo, para um propósito, para uma chamada. Jeremias passava por lutas internas. Aleluia. Que muitas vezes nós também enfrentamos. Muitas vezes nós enfrentamos. Quando somos chamados por Deus, a sua verdade arde dentro de nós. Aleluia. Há um coração que impulsiona fazer a obra. Não ficar parado. Levanta e vai. Anda. Vai, faz a obra. Seja usado, não só na igreja, mas fora da igreja também. Seja usado no teu trabalho, na tua escola, na faculdade. Seja um vaso. Não seja um vaso aqui com o microfone na mão, não. Aleluia, seja um vaso lá fora. Leve a palavra lá fora. Deus está precisando desses vasos. Aleluia. Mesmo no sofrimento. Versículo 10. Jeremias ainda está em angústia. No versículo 10, Jeremias fala assim: porque ouvi, coloca lá para mim, irmão. Versículo 10, 20:10. Porque ouvi a murmuração de muitos, aterrou, aleluia, por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim, que eu tropece, dizem, bem pode ser que se deixe persuadir, se confundir. Então prevaleceram contra ele e dele nos vingaremos. Olha aí os inimigos. Você está pensando que vai ter só amiguinho? Só pessoas batendo na tua costa dizendo, vai lá, está muito bem. Olha aí os inimigos. Querem se prevalecer em cima do teu ministério ou da tua chamada. Muitas vezes, aleluia, com quem você está andando? Está sentando na mesa com quem? Aleluia. Preste atenção, se Deus te deu um ministério, se o Senhor te deu uma chamada, cuidado. Leve a sério essa chamada. Leve a sério esse ministério. Ministério de louvor, pior ainda. Ministério de louvor é mais pesado ainda. Vocês que fazem parte do ministério do louvor, tocar uma bateria, baixo, violão, teclado, é mais sério ainda. Fazer um solo é mais sério ainda. É um ministério forte, ministério que o inimigo investe em cima, coloca inveja, aleluia, para você desistir. Ele pega pesado. Quem faz parte do ministério de louvor, aquele que louva, aquele que canta ao Senhor. Aleluia. E o ministério de Jeremias, cheio de conspiração. Aleluia. Mas era ministério. Ele resolveu viver o chamado. O chamado, como eu já falei, pode atrair muitos inimigos invejosos. Mantenha-se firme. Aleluia. Versículo 8 do capítulo 1, Deus fez duas promessas para Jeremias. Eu sou contigo e te dou livramento. Aleluia. Quem anda com ele, aleluia, quem anda com ele anda protegido. Não temas, eu sou contigo, eu te dou livramento. Aleluia. Estava com Jeremias esta promessa. Ser com ele dá livramento para Jeremias. Às vezes os maiores desafios para o servo de Deus não vem lá de fora, vem aqui de dentro. O maior desafio nosso
vem de pertinho, vem do nosso lado. Jeremias passava por traições, mágoas, zombadores. Aleluia. Deus quer levantar nesta noite ministérios limpos. Deus quer limpar chamadas, corações. Talvez esteja magoado, talvez esteja, aleluia, querendo retroceder ou parar. E lá no versículo 11 do capítulo 20, Jeremias se lembra, quando ele fala assim: eu não vou mais falar no nome dele, mas aí ele volta e diz assim: mas o Senhor está comigo. Aleluia! Ele lembrou da promessa. Aleluia! Ele lembrou da promessa. Talvez tem gente aqui que Deus fez promessa há muito tempo. Você até se esqueceu. Talvez tem gente aqui que Deus falou que você tem uma chamada assim. Talvez, aleluia, pela caminhada, pelo tempo, foi passando e você foi esquecendo. Aleluia. Mas Jeremias, quando ele falou: eu não falo mais o nome dele, eu não prego mais, não falo no nome dele. Aí ele lembrou lá no versículo 20, versículo 11 do capítulo 20. Mas o Senhor está comigo. O negócio era com ele, com Jeremias. O Senhor está comigo. O negócio é com você. Deus não quer trabalhar com outro. Deus não quer trabalhar com outra. Aleluia. Quer trabalhar contigo. Ele quer trabalhar com você. Porque Ele já faz. Ele já levanta. Ele já convence. Ele já cuida. Aleluia. Qual é o teu trabalho? É estar atento. Aleluia. Qual é o teu trabalho? Aleluia. É estar disponível para a obra do Senhor. Porque o resto Ele faz. O resto Ele faz. Quando Ele lembra da promessa que foi feita lá atrás, Ele fala assim: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Aleluia. E Ele vai citando os seguidores dele, e Ele vai falando que eles irão prevalecer. Enfim, Jeremias lembra da promessa que foi feita. Ele quer trabalhar em você, com você. Ele quer você. Aleluia. O resto Ele faz. Esteja disponível. Esteja disponível para o chamado do Senhor. Aleluia. Não tem ninguém. Não espere que ninguém, aleluia, vai dar valor ao teu ministério, à tua chamada mais do que você. Não existe mais do que você, porque é você que sabe o que está passando. E essa declaração de fé e esperança aqui para Jeremias, mesmo cercado de ameaças, ele sabe que a segurança dele estava em Deus. Ele sabia da promessa: o Senhor está comigo. Aleluia. Teu chamado está em curso? Teu chamado está em curso ainda? Você ainda está caminhando para o chamado? Mesmo estando em curso, o Deus do chamado te protege, te responde, cuida, vela por ti, pela tua casa, pela tua família. Aleluia, como Ele fez com Jeremias. O Deus do chamado protege. O Deus do projeto protege. Aleluia. E Ele não permite anulações. Não. Deus não permite anulações. Quando Ele chama, Ele não aceita que você anule o chamado que Ele fez para você. Há muita gente querendo anular o chamado. Há muita gente querendo ali retroceder. Eu não vou, eu não faço, eu não obedeço. Quantas pessoas estão querendo retroceder o chamado que não foi feito pelo homem, mas por Deus? Muitos querem retroceder. Cansou. Aleluia. Lucas 9:62 vai dizer assim: mas Jesus me respondeu:
Ninguém, olha aí, ninguém que tendo posto a mão no arado pode voltar para trás. Aleluia! Você que já colocou a mão no arado, você não pode retroceder. Se você um dia, aleluia, pensou em retroceder, volte de novo. Porque ninguém que coloque a mão no arado pode voltar para trás. Não pode mais. Aleluia, para frente agora, até Jesus voltar. É fazer a obra, aceitar o chamado. Tá doendo? Tá. Tá sendo alinhado? Sim. Dói. Mas permaneça firme. Aleluia. Estão falando? Estão. Deixa eu falar. Estão se levantando? Estão. Deixa se levantar. Aleluia. Quem te chamou foi Deus. E Ele se responsabiliza. Aleluia. Quem te chamou foi Deus. E Ele se responsabiliza. Deus chamou Jeremias para um chamado difícil. Eu não sei como é que você foi chamado. Se você foi chamado numa dor, forjado. Aleluia. Se você ainda não ouviu o chamado. Se você está dizendo, eu tenho dúvida da minha chamada. O que eu faço é fácil. O que eu faço na casa do Senhor é fácil fazer. Não é fácil não. Você sabe, você que tem uma chamada, sabe que não é fácil. Não é fácil. Você que tem uma chamada verdadeiramente, não é fácil carregar esta chamada. Mas é necessário. É necessário carregar esta chamada. Talvez você seja chamado, não, Senhor, manda outra. Não, Ele quer você. Deus chama, não, manda outro. Sabe falar melhor que eu? É você. Chama outro que sabe cantar melhor. É você que Ele quer. O interesse do Senhor nesta noite é por você. Seja para limpar o púlpito, limpar a igreja. O meu chamado começou limpando a igreja. Lá show, o meu chamado começou limpando a igreja do Senhor, falando com Ele, cada banco que limpava, nos púlpitos que passava as toalhas. O Senhor falava comigo. E muita gente não quer mais esse chamado. Chamado de limpar a casa do Senhor, de organizar, de ornamentar. É um chamado. É um chamado. Não menos que os outros. Cada um tem uma chamada. Aleluia. Servo bom e fiel. Olha a parábola aí. Deus entregou talentos. Entregou 1 talento, 2 talentos. O que fizeram os servos? Eles estavam com os bens do Senhor. Com os bens. Estavam cuidando dos bens do Senhor. Você está cuidando dos bens do Senhor aqui nesta igreja. Você serve aqui nesta igreja. Você está cuidando dos bens, aleluia, do Senhor. Quando você louva, você está cuidando do bem do Senhor. Quando você ministra, está cuidando do bem do Senhor. Quando você faz uma coreografia aqui, você está cuidando dos bens do Senhor. Quando você está cuidando desses bens que o Senhor entregou nas tuas mãos, um dia Ele vai